e somente alcançaremos pela fé. Aonde entrar havemos neste lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar, é a glória, aleluia, em resplendor, nesta terra além do rio, que chamamos doce eterna, quando o Salvador chama a mim e a ti. Nunca mais pecado ou mágoas nessa terra do futuro, quando a barca lindas praias alcançar, só teremos alegria e ouviremos harmonia, quando o Salvador chama a mim e a ti. Quando os dias se findarem e da morte a dor vencermos, quando Cristo ao seu reino nos chamar, glória a Deus, nunca mais angustiados, para sempre consolados, quando o Salvador chama a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santos anjos a cantar, é a glória, aleluia, em resplendor, nessa terra além do rio, que chamamos doce eterna, quando o Salvador chama a mim e a ti. Deus abençoe, meu irmão. Eterna. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, escolhido dos milhares para mim. Os males eu li. Graças a Deus, meus preciosos irmãos, meus preciosos ouvintes da Palavra de Deus, mais uma vez aqui estou para enaltecer o nome do Senhor. Nesta tarde que nós estamos vivendo, nesta tarde tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu. O Senhor nos concedeu com vida, nos concedeu com fôlego de vida, para nós estarmos aqui, para nós
adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Bíblia diz: ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Diz a palavra de Deus que já está condenado porque não creu no unigênito Filho de Deus, ao qual veio ao mundo para nos perdoar nossos pecados. Ele veio para perdoar nossos pecados. Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ele deu a sua vida em resgate de muitos. Diz assim a palavra de Deus. Veja que a palavra de Deus, ela vem sempre ao nosso encontro. Ela vem sempre à nossa necessidade. Eu não sei qual é a tua necessidade esta tarde, mas eu creio que Deus, Ele sabe qual é a tua necessidade. Ele sabe aonde tu vai e por onde tu anda. Deus sempre trata com alguém que Ele quer tratar. Sempre Deus trabalha com indivíduo. Deus trabalha individual. Assim Deus trabalha. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os ouvintes, a todos os irmãos, a todos que me ouvem através desse aparelho, através de via internet. Nós estamos agora trazendo a palavra de Deus ao teu coração. Glória a Deus. Ao abrir a tua Bíblia, também abra teu coração para Jesus. Glória a Deus. Jesus, que Ele é o autor e consumador de nossa fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz também que a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Assim a Escritura diz. Então vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 14, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Glória a Deus. Mas na frente, você abre a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia, por gentileza, abre a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 5, que diz assim a palavra de Deus: eis que vos envio um profeta, Elias, antes que venha o dia e grande e terrível do Senhor, e converterá os corações dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glória a Deus. O tema de hoje é falando sobre a igreja de Laodiceia. Esse é o tema desta tarde que nós estamos apresentando a todos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Veja que a Bíblia, ela vem falar de algo muito importante para nossas vidas. Deus sempre fala porque Deus tem compromisso comigo e contigo. Compromisso de quê, meu irmão? Compromisso de salvação. Deus veio salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Deus, ele está em busca daqueles que estão perdidos. Deus está em busca daqueles que estão em lugares errados. Deus está em busca daqueles que estão em lugares que não é devido estar. Deus quer tirar de lá. Deus quer tirar daquele lugar aonde se encontra. Talvez seja você que me ouve, talvez seja você que ainda não ouviu a voz de Deus, ainda você não teve encontro com Deus, ainda você não teve algo assim que te chamou a atenção, que você teve uma experiência com Deus. Talvez você ainda não conseguiu captar a voz de Deus. Há muitas vozes por aí,
Mas há uma voz que nós devemos captar, que é a voz de Deus. Glória a Deus. Assim Deus fala aqui na sua palavra: eis que eu vos envio um profeta Elias. Esse profeta Elias não é o profeta do Velho Testamento, o profeta que andava de pele de ovelha. Não é esse Elias. Mas a Bíblia está falando a respeito do espírito de Elias que estaria num homem, que estaria num profeta ou no enviado de Deus. Veja que a Bíblia diz que Elias, ele era um homem que foi designado para comissar e fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. Elias foi o homem que ouvia a voz de Deus e que não negava a voz de Deus, que ele ia ao encontro de Deus e Deus falava com ele face a face. Veja que Elias, ele era um homem devoto às Escrituras. Glória a Deus. Ele falava somente as Escrituras. Ele não falava de si mesmo. Ele falava somente que as Escrituras mandava que ele dissesse. Veja que ele era a palavra falada. No dia de Elias, Elias disse que não choveria, não choveria 3 anos sobre a face da terra, nem orvalho cairia. Então, veja que a palavra se cumpriu. A palavra se cumpriu porque foi um profeta que falou. E a Bíblia diz que tudo que Elias falava, Deus confirmava. Glória a Deus. Deus confirma, meu irmão. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem primeiro, aleluia, avisar. Então, ele sempre avisa. Deus sempre vai avisar. Glória a Deus. Então, ele terá o espírito de Elias. Ele terá a virtude de Elias. Ele fará o que Elias fez. Elias foi contra os profetas de Baal e contra Jezabel. Elias também fará a mesma coisa através da virtude de Elias, através de um homem. Ele fará a mesma coisa. Ele vai pelejar também. Aleluia! Ele vai pelejar por uma causa justa. Glória a Deus. Este homem que vem com o espírito de Elias e a virtude de Elias. Elias, você sabe que Elias estava no dia de Acabe, do rei Acabe, que o rei Acabe ele se corrompeu. Se corrompeu, por que ele se corrompe? Porque ele procura uma mulher que nem a mulher era do meio dele, ou da linhagem dele. Sim, meu irmão, sim, você deve procurar uma igreja que faça parte da palavra, que pregue a palavra, que pregue a verdade, que pregue a pura verdade, que pregue a verdade genuína. Você tem que fazer parte dessa igreja, ou dessa mensagem, ou desse ensinamento, que fale a verdade ao teu coração. O profeta Elias foi para falar a verdade para o rei Acabe, porque o rei Acabe, ele estava fora da palavra, ele não estava mais com a palavra, ele estava fora da palavra, ele estava no meio das doutrinas de Jezabel. Então ele servia Jezabel, ele fazia tudo que Jezabel mandava ele fazer. Então, muitos estão assim, fazendo tudo que as igrejas mandam fazer. Glória a Deus. Deus não está na igreja, Deus está na sua palavra. Deus não está em grupo, Deus está na sua palavra. Deus não está em congregação, Deus está na sua palavra. Deus não está em federação,
Deus está na sua palavra. Deus não está em sistema de igreja. Deus está na sua palavra. Deus vai estar na sua palavra. Aleluia. Deus tem a sua palavra na minha boca. Deus tem a palavra na minha mente. E ela está comigo todos os dias. Glória a Deus. Assim a palavra deve estar em você também, meu irmão, minha irmã. Você que me ouve, você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, hoje é dia de você fazer uma reconciliação. Hoje é dia de você reconhecer que há um Salvador que te espera, um Salvador que te aguarda, um Salvador que quer ter um compromisso contigo, meu irmão, minha irmã. Há muitos dizem assim: eu aceitei a Cristo. Não, Senhor, você não aceitou a Cristo. Foi Cristo que lhe aceitou. Foi Cristo que lhe aceitou. Glória a Deus. Ele diz na sua palavra: eu vim para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto lhe receberam, deu-lhe o poder de serem feito filho de Deus. Veja que a palavra de Deus diz também que não foi nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu para que nós dê muitos frutos. Glória a Deus. Você tem que dar fruto. Fruto de quê, meu irmão? De arrependimento. Você tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Você tem que se arrepender das suas maus atitudes erradas. Você tem que se arrepender de onde você se encontra, onde você está. Se você está no lugar errado, saia deste lugar. Saia desta vida, meu irmão, e se volte para Cristo, se volte para Deus. Sai desse sistema, sai desse mundo de pecado. Aleluia, glória a Deus. E se volte para Cristo, aleluia. Eis que viu o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Glória a Deus. Esse grande dia terrível do Senhor não era no tempo de Elias, nem muito menos no tempo de João. João também veio com a virtude de Elias. João Batista era o precursor da vinda do Senhor. Veja que Elias também, ele era aquele que foi chamado. Chamado para quê? Para fazer que o povo de Israel reconhecesse que havia um só Deus em Israel. Glória a Deus. Nós também, como a igreja do Senhor, temos que fazer que o povo, ainda que não conhece a Deus, possa conhecer Deus de perto. Aleluia. Não só de ouvir, mas também de perto. Como Jó, ele só ouvia falar, mas quando ele presenteou Deus, a vida dele foi transformada, a vida dele foi mudada, a vida dele foi renovada. Glória a Deus. E se você ainda não conhece a Deus, se chega a ele. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós outros. Então ele vai chegar a nós, meu irmão. Ele vai chegar a nós. Aleluia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Glória a Deus. Deixe o ímpio, todo o seu mal, toda a sua iniquidade, se volte para Deus. Deixa ele de lado, né? O ímpio, porque o ímpio não se converte, meu irmão. A Bíblia diz que todo ímpio, aleluia, será cinza. Aleluia. Será cinza. A Bíblia diz que nós andaremos por cima das cinzas dos ímpios. Nós andaremos. Quem andará? A igreja de Deus, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Glória a Deus. Ela será coroada. Ela será coroada. Aleluia. Com a justiça de Deus. A igreja de Deus, a igreja do Senhor. A virtude de Elias está sobre mim, sobre você, meu irmão, que prega a palavra. Você que recebeu essa mensagem de um profeta, você tem essa mensagem. E se você tem essa mensagem, você tem toda a palavra. Se você tem toda a palavra, você tem toda
a inspiração de Deus na tua vida, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Fique com essa palavra, fique com essa mensagem, aleluia. Fique com essa mensagem do entardecer, glória a Deus, aleluia. Você é a igreja do Senhor. Veja, ontem foi domingo, né? Então, sábado eu tive um parecer assim, como se fosse uma visão. Eu estava sonhando, mas ao mesmo tempo era uma visão. Eu vi uma lua assim, muito bonita, uma lua bem assim, bem clara mesmo. E ali eu fiquei olhando para aquela lua ali, fiquei prestando atenção nela, e depois tirei o meu olho dela e passei a olhar para o outro lado. E quando eu volto a olhar novamente para o céu, eu vejo a lua, e ao redor da lua tinha várias luas. Em lugar das estrelas tinha lua. Presta bem atenção nesse sonho. É um sonho espiritual, meu irmão. É um sonho profético. Veja que a lua ele é o resplendor, né, da terra, é o astro da terra, à noite, né, à noite. Ela resplandece toda a terra à noite. Então, veja, a claridade da lua é como a luz do sol, né? Que na verdade, esta luz que a lua ela acendeia é a luz do sol. Claro, é a luz do sol. A lua não tem luz própria. Ela pega a luz do sol, né? O sol atinge ela. Então, há uma claridade na lua. Então, o que quer dizer isso, irmão? O que quer dizer essa visão, esse sonho? Quer dizer, irmão, que as luas que eu via não era uma lua, veja bem, que a lua que eu vi, a primeira lua que eu vi, ela era inteira, completamente inteira e brilhosa, muito bonita. Eu vi nos meus olhos. Então, as outras eram minguantes. Tinha diversas luas, toda minguante. Agora, é interessante que esta lua que era enorme e que ela era bela, que ela era branca, que era brilhosa, ela representa a igreja, representa a noiva. E essas outras igrejas minguantes representam as denominações. Sim, meu irmão, as denominações. Elas são minguantes, por quê? Porque elas estão com a meia palavra. Elas não estão com toda a palavra, mas elas estão com a meia palavra. Digamos que seja assim, porque elas não conhecem a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja que cada dia as igrejas, de ver ela receber a palavra, ela recebe o sistema do mundo, recebe o sistema, aleluia, que o mundo oferece, aleluia. Ela não se comporta mais como uma noiva, ela não se comporta mais como uma madame, ela não se comporta como uma mulher que é devido se comportar. Ela está diferente. Veja, a diferença é que elas não estão mais conforme a palavra. A palavra já saiu dela. Por quê? Porque elas não estão vivendo a palavra. Elas não estão vivendo o ensinamento que a palavra ordena que nós sejamos. Aleluia. Que a igreja venha a ser. Porque a igreja ela tem que ser uma igreja sem mácula, sem ruga. Aleluia. Ela não deve estar contaminada. Ela tem que estar pura. Ela é uma virgem pura. A Bíblia diz que a igreja do Senhor, ela é pura. Aleluia, ela é pura. Ela não se contamina. Aleluia, com os dogmas. Ela não se contamina com o sistema deste mundo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia manda nos sair dela. Sair de quem? Do sistema
do sistema de igreja, do sistema mundano. Aleluia! Deus manda nos sair. Sai dela, povo meu. Glória a Deus. Deus manda que nós saiamos do sistema de igreja, do sistema denominacional. Por quê? Porque ali há um povo dele. A Bíblia diz que ele tem um povo para o seu nome. Glória a Deus, um povo para o seu nome. Então ele está tirando de lá. Aleluia, ele está tirando do sistema babilônico, ele está tirando do sistema denominacional. Ele está tirando de lá. Por quê? Porque ele tem um compromisso com aquele que ele já escolheu desde antes da fundação do mundo. Você é um eleito de Deus. Aleluia! Se você ainda não está nessa mensagem, meu irmão, entre nessa mensagem, entre nessa palavra. Essa palavra te dá garantia de salvação eterna. Aleluia! Glória a Deus. Por isso Deus enviou o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10. Aleluia! Deus envia o 7º anjo, meu irmão. Glória a Deus, para te sair do sistema denominacional. Glória a Deus. Capítulo 10, verso 7. Veja a mensagem da hora, a mensagem do dia. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Trombeta não é uma corneta tocando, aleluia, literalmente. Está falando a respeito de uma mensagem, está falando de um evangelho genuíno do poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Trombeta se cumprirá. Aleluia, se cumprirá o quê, meu irmão? Se cumprirá o segredo de Deus. O segredo de Deus será aberto. O segredo de Deus será falado. Aleluia, a palavra de Deus será falada. Louvado seja Deus, seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E no dia da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Alarido, glória a Deus. O alarido está tocando, meu irmão. Aleluia. O alarido está tocando. Desperta, tu que dorme. Levanta do meio dos mortos e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Levanta do meio dos mortos, meu irmão. Aleluia, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Sai dela, povo meu, aleluia. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante aos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Quais são essas pragas, meu irmão? São os dogmas, são o paganismo, são essas doutrinas, preceito de homem, doutrina humana. Glória a Deus que traz maldição, aleluia, são praga terrível, aleluia, que tira, aleluia, alguém, aleluia, da direção da palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. Fique com a palavra, meu irmão, aleluia, investe nesta palavra. Leia essa palavra, coma essa palavra, mastiga essa palavra e Deus abrirá o teu entendimento. Aleluia! Deus não abrirá o teu intelecto, porque o teu intelecto só tem coisa humana, só tem coisa frutificada, porque você recebeu de alguém, mas receba de Deus, receba do Senhor, que a tua mente ela vai frutificar. Aleluia! Glória a Deus! Receba de Deus! Aleluia, Deus fará a sua palavra se cumprir na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Honre essa palavra. Aleluia, honre ela e ela te honrará. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, Elias virá. Glória a Deus. Então o Senhor, ele
não vai mandar sua maldição na terra. Aleluia. Antes que venha o terrível dia do Senhor, ele enviará o seu eleito, o seu escolhido, o seu enviado, o seu Elias. E então ele vai enviar. Glória a Deus. Aleluia. Estamos chegando o fim desta era. A era de Laodiceia está se findando. Está chegando o fim, meu irmão. Glória a Deus. Nós estávamos, aleluia, meditando aqui. Eu estava meditando a respeito aqui, ó. Se você não consegue ver, mas olha só, veja aqui, ó, aqui, Paulo estava na era de quê? De Éfeso. Paulo era um mensageiro daquela era, né? Daquele dia, né? Daquele dia que Deus colocou ele naquela posição ali de ser um profeta. Profeta quer dizer boca de Deus, boca de Deus. Paulo era o profeta daquela era. Irineu, olha só, Irineu, que é Esmina, glória a Deus. Martim, glória a Deus. Pérgamo, glória a Deus. Colomba, Tiatira, Lutero, Sardes, Wesley, Filadélfia. Veja, meu irmão, que todas essas eras aí vem um mensageiro, e cada mensageiro que vinha trazia uma mensagem. Então, por último veio o sétimo anjo. Veja que o sétimo anjo, ele traz o que, o sétimo anjo? Ele traz o amor fraternal. O sétimo anjo traz o amor fraternal. E o amor fraternal é o amor de Deus, é o amor de Cristo na sua igreja, na sua noiva. Então, nós estamos chegando os últimos minutos, os últimos segundos, estamos chegando, irmão. Te apressa para encontrar com o Senhor nos ares, te apressa. Como eu vou me apressar, irmão? Eu vou ler a Bíblia, eu vou procurar orar mais, eu vou procurar ler mais a mensagem, eu vou procurar me achegar mais a Deus. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros. Então, eu vou me aproximar mais, eu vou buscar mais. Glória a Deus. Então, a Bíblia fala do entardecer. O que é entardecer? Veja que as Escrituras, se você vai ler as Escrituras, meu irmão, tudo ali no Velho Testamento, quando Deus queria operar, queria agir, ele trabalhava na tardezinha. Glória a Deus. Sim, Deus trabalha na tardezinha. Quando ele foi visitar Adão, ele visitava na tardezinha. Quando ele queria falar com os profetas, ele falava na tardezinha. Quando ele queria fazer algo, aleluia, ele também fazia na tardezinha. Então tudo ali, vamos supor, em Êxodo, em Levítico, Deuteronômio, tudo você vai ver que Deus trabalhava na tardezinha, com os sacerdotes, com os profetas e com os sacrifícios da tarde. Então, tardezinha, o que significa tardezinha? Tardezinha é quando já está entrando a noite, né? Por isso, no dia, só Deus que vai conhecer esse dia, irmão. Só Deus vai conhecer esse dia. Esse dia que nós estamos vivendo. Há muitas igrejas por aí. Há muitos ali reunido, né? Dentro de templo, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Isso é bom. Isso é muito bom, sim. Você está glorificando a Deus, né? É muito, como se diz, é muito glorioso. É muito glorioso, é muito aprazível você estar ali na presença de Deus. Sim, meu irmão. Mas é interessante que Deus tem uma mensagem na tardezinha. Por que tardezinha? Porque na tardezinha já começa a entrar a escuridão. Começa a entrar a escuridão. E veja que quando chega
um certo período a lua ela fica minguante e chega ao ponto dela ficar bem menorzinha, bem menorzinha, que você vê só um fiapozinho dela, uma luzinha dela. Então é assim que acontece. Nós estamos vivendo nesse tempo. Por isso a Bíblia diz que fala sobre a parábola das 10 virgens. O Senhor, ele aparecerá à meia-noite. À meia-noite. Por que meia-noite? Porque meia-noite é o dia do esclarecer. O esclarecer da metade da noite. Né? Da metade da noite. Metade da noite quer dizer que a metade da noite quer dizer que ainda não é a noite completa. Né? Não é a noite completa. É metade da noite. Meia-noite, é de meia-noite. Porque já se foi a metade da noite. Agora ficou a metade da noite. Então essa metade da noite é o Espírito Santo está sobre a sua igreja. A sua igreja. Então é um tempo de claridade. É um tempo de claridade. Mas esse tempo de claridade, só que conhece esse dia é o Senhor. Só o Senhor conhece esse dia. Só o Senhor sabe quem é quem. Aleluia. Outra vez haverá diferença. O que serve a Deus, que não serve, entre o justo e o injusto. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus conhece quem o serve e quem não serve. Deus sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Deus, na sua presciência, ele já sabe tudo. Ele já conhece tudo. Então, essa tardezinha, e acontecerá que naquele dia haverá preciosa luz. Veja, mesmo na tardezinha, mesmo o tempo sendo nublado, haverá luz. Haverá luz. Haverá uma igreja, haverá uma noiva, no meio de todas essas igrejas que estão aí, como te diz, escandalizando a palavra de Deus, no meio dela também estará a luz, estará a noiva, que clarear, aleluia, a verdade para este povo, para que esse povo se arrependam, aleluia, para que esse povo veja a verdadeira luz que ilumina todo homem, a verdadeira luz que é o Espírito Santo na igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É essa igreja que se veste como igreja, que se veste como cristã, que se veste como Cristo se vestia, como fala, como Cristo falava, como Cristo agia, como Cristo abençoava, como Cristo pisava. A pisada de Cristo, aleluia, é a pisada silenciosa. Louvado seja Deus. Não é aqueles barulhos, não, que você vê por aí, aqueles barulhentos, aleluia, que você nem mesmo você entende, meu irmão. Você acha que aquilo é o Espírito Santo? Não, é emoção. Sim, é emoção da carne. Sim, é emoção da carne. Não é o Espírito Santo, aleluia. Claro que nós cristãos, aleluia, temos uma promessa do Espírito Santo que se derramaria sobre toda a carne. Sim, é uma promessa do Espírito Santo, mas alguns imitam, alguns estão sendo imitando, glória a Deus. Não é verdadeiramente a unção do Espírito Santo, mas é uma emoção que acontece ali, naquela hora, naquele momento. Por quê? Porque só Deus conhece. Aleluia. Só Deus sabe. Aleluia. Por isso, a preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Aleluia. Será um dia conhecido do Senhor. Meu irmão, nós estamos na era do cristianismo.
vamos dizer, nós estamos na era dos crentes. Nós estamos na era que todo mundo é crente agora. Ah, meu irmão, todo mundo é crente. Ontem eu tive assim não vou dizer que eu fiquei abismado e nem fiquei também aterrorizado que eu vi, mas eu vi algo ali que me chamou muita atenção, que hoje eu devo até pregar a palavra de Deus a respeito disso. Tinha um camarada que estava ali, quando eu cheguei lá para cortar meu cabelo, ele estava ali. E de repente, Deus me impulsionou a pregar a palavra de Deus ali. E sempre quando eu vou lá, eu prego a palavra de Deus. O senhor que corta meu cabelo lá, ele já até me conhece. E ele mesmo toca no assunto da palavra. E quando ele toca no assunto da palavra, eu aproveito a oportunidade. Né? Eu aproveito a oportunidade. Então eu começo a falar do amor de Deus, começo a falar da palavra de Deus, começo a falar do juízo de Deus, começo a falar que o homem deve se arrepender, que o homem deve ter um bom comportamento de cristão. Então quando eu estava pregando ali, eu olhei para o lado assim, eu vi um senhor, né? Um senhor ali pintando o cabelo E ali quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, ele se manifesta dizendo que ele também é um cristão. O outro que estava ali do meu lado também se manifesta dizendo que é um cristão. O outro que estava atrás de mim se manifesta dizendo que era um pastor. Então eu estava cercado ali por religioso, glória a Deus, por religiosidade, não por testemunha de Cristo, glória a Deus, que a verdadeira testemunha de Cristo são aqueles que as pessoas olham para ele e dizem assim, esse é o verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro cristão. Então, por que a pessoa olha e olha assim e vê mesmo que a pessoa é um verdadeiro cristão? Porque nós somos uma carta lida por todos os homens. Sim, nós somos uma carta lida por todos os homens. Hoje nós somos a palavra na terra. Na palavra, ela tem que mudar, ela tem que dar fruto, ela tem que frutificar, ela tem que limpar, ela tem que purificar. Por isso a Bíblia diz que vós sois a minha testemunha. Glória a Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Quando ele chamou os discípulos não para ser mídia, ele não chamou os discípulos não para ser um sistema mundial, não. Eles não foram chamados, não foram convocados, não foram enviados para fazer esse movimento. Eles foram chamados para anunciar a salvação. Eles foram chamados para falar da ressurreição, que Cristo tinha ressuscitado. O Cristo reto tinha ressuscitado. Então Cristo ressuscitou. O ressurreto ressuscitou. Por que ele ressuscita? Para que nós também venhamos ressuscitar com ele. Aleluia, no batismo. Nós vamos ressuscitar com ele no batismo. No batismo. Então, meu irmão, minha irmã, então a gente, aonde chegar, temos que ser identificado como cristão. Sim, nós somos uma referência. Nós somos uma referência. Você não tem que referenciar o mundo. Claro que hoje em dia, meu irmão, aonde nós chegamos, nós somos tudo iguais. Eu estava conversando um dia com um irmão ali, né? O irmão falou algo ali que me chamou a atenção. Algo que nós, no frio, quando nós estamos assim nesse frio, que nós estamos no inverno mesmo, a gente se veste tudo igual. Não tem a diferença, né? Não tem diferença nenhuma. Todos são iguais, ao mesmo tempo, pelo vestimento. Pela vestimenta somos todos iguais. O mundo se veste igual a nós, e nós se vestimos igual a eles. Se eles se vestem com calça jeans, nós também vestimos calça jeans, devido ao frio, né? Devido ao frio. Se nós vestimos uma roupa assim, ó, uma roupa assim meia pesada, né? Meia pesada,
Isso é por causa do frio, não por causa da moda, não porque eu devo usar para me aparecer, não. Eu estou usando por costume da natureza, né? Que a natureza ordena, que a natureza ordenou, né? Que haveria verão, inverno, primavera. Então, isso é a estação, né? A estação que Deus colocou para que nós possamos viver. Se nós não tivéssemos essa estação, nós não sobreviveremos, né? Não sobreviveria, né? Assim como as plantas também não sobreviveria. Então, isso tudo é a lei da natureza. Então, nós temos que não ser como eles são, ou como eles é. Porque a palavra de Deus diz, sai dela, povo meu, para que você não seja cúmplice das suas obras. Então, nós não temos que ser participantes, né? Participantes. Devemos nos aproximar, sim, pregar o evangelho, anunciar o plano de salvação, né? E então isso devemos fazer, mas conviver, fazer o que eles fazem, saia do meio deles. Sai do meio deles. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz de Daniel. Daniel, ele se separou da alegoria do rei, né? Alegoria do rei. Se separou do vinho do rei, né? Ele podia muito bem tomar o vinho do rei. Ele podia muito bem se alimentar com a alegoria que o rei se alimentava. Mas ele faz questão de se separar. Por quê? Porque ele queria viver uma vida diferente. Diferente de quê, irmão? Ter uma diferença, né? Uma referência ali em Babilônia. Ele queria ter uma referência. Ele era um camarada muito estudioso, um camarada muito sábio, muito inteligente, né? Um camarada que tinha o Espírito de Deus, que tinha a inteligência de Deus, que tinha o Espírito excelente. Mas ele também estava como governo. Ele estava governando. Ele estava ali em Babilônia. Ele estava ali no meio da confusão. Mas ali, ele estava ali confiando em Deus. Ele estava confiando no Senhor. A sua confiança estava no Senhor. Não estava na sua força, não estava no seu intelecto, não estava na sua estatura, não estava nesse patamar que ele estava ali vivendo como governador. Ele não se sentia como o tal governador, o tal presidente. Ele não se sentia assim. Ele se sentia igual aos outros. Ele se sentia igual aos seus irmãos. Ele estava ali representando Jerusalém. Ele estava ali representando ali Deus. Ele estava representando ali a igreja futurística, a igreja que seria a igreja diferente, né? Uma igreja diferente. Não uma igreja moderna, mas uma igreja com boas obras, né? Boas obras, de boa qualidade, né? Uma igreja de exemplo, uma igreja exemplar, né? Para que todo veja e todo se chega a ser como ele é. Cristo andava com seus discípulos, seu discípulo também queria ver as maravilhas que Deus operava, que Deus fazia, e eles queriam ser como seu mestre. Eles até pediram para Jesus ensinar eles a orar, porque eles viam os discípulos de João orar, e eles também queriam saber orar. E Deus ensina eles a orar, Jesus ensina ele a orar. E eles oram o Pai Nosso. E o Pai Nosso diz muitas coisas que nós devemos conviver com essa oração.
E muitas vezes não fizemos caso dessa oração que foi ensinada por Jesus Cristo. E os discípulos fizeram caso da oração. No dia de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo, eles tiveram paz, eles tiveram comunhão, eles tiveram ali, como se diz, companheirismo. Eles tiveram companheirismo. A Bíblia diz que não havia ninguém necessitado. Todos tinham em comum. Todos tinham em comum. E eles partiam o pão em casa. Tanto faz, irmão. Esse pão que eles partiam em casa, era a palavra de Deus, que é o pão da vida, né? E também a comida literal, a comida que nós comemos no nosso dia a dia. Eles repartiam o pão. Se alguém faltava alguma coisa em casa, eles iam lá e dava para aquela pessoa, ou para o irmão, ou para aquela pessoa que estava entrando na igreja, que estava gatinhando na igreja, que estava começando na fé. E eles chegavam lá, se uniam e repartiam ali os seus bens. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando vinha a oferta, vinha o dízimo, tudo vinha na direção de Deus. Tudo vinha na direção de Deus. Vinha no que Deus comovia o coração. Deus comovia o coração. E a Bíblia diz que eles davam com alegria, não com tristeza, mas com alegria. Eles traziam aos pés dos apóstolos, depositavam ali a oferta, o dízimo. E sabe que os apóstolos faziam, os discípulos faziam? Eles pegavam o dízimo e a oferta, eles não construíam igreja, eles não construíam templo moderno, eles repartiam um com os outros. A Bíblia diz isso, que eles repartiam um com os outros. Aleluia, glória a Deus. E Deus abençoava, Deus era com as mãos deles. Por que Deus era com a mão deles? Porque eles faziam a coisa honesta, eles faziam a coisa certa. Eles estavam fazendo a coisa certa. E quando nós fazemos a coisa certa, Deus, Ele nos abençoa. Aleluia. Ele nos abençoa. O dever que nós devemos fazer para Deus nos abençoar é fazer coisa certa, é fazer coisa correta, é fazer a coisa que Deus está mandando nós fazer. Então, a Bíblia diz que eles andavam tudo em comum. A igreja primitiva, irmão. Por isso que sempre eu vejo assim, né? Eu vejo que nós não estamos como a igreja primitiva. Hoje muito está espalhado, um cada qual, né? Um cada o seu lar, né? Se o fulano está precisando disso, né? Ninguém ajuda mais, ninguém mais dá a mão, né? Ninguém dá mais a mão amiga, né? Esqueceram dos ensinamentos de Jesus Cristo e esqueceram do ensinamento dos discípulos, dos apóstolos, que os apóstolos nos ensinou, né? Que eles viviam no partir do pão e nas orações, na comunhão, aleluia, que eles entregavam, aleluia, os seus bens, aqueles que não tinham, vendiam as suas propriedades, aleluia, entregavam nos pés dos discípulos e dos apóstolos, e eles pegavam ali aquele dinheiro, aquele dízimo, aquela oferta, aquelas propriedades, aquela herança, eles não ficavam para si, porque você vai ver que não vai ver Pedro rico, não vai ver Paulo rico, não vai ver ninguém dos discípulos rico. Eles morreram pobres, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte da palavra de Deus, eles morreram pobres. Eles tomaram o exemplo de Cristo. Aleluia. Cristo, ele veio numa manjedoura. Não tinha nem sequer um pano para cobrir ele. Não, ele não tinha um pano. Foi pegado algo ali do animal, que o animal se cobria. Foi pegado ali um resto de pano. Pegaram e colocaram ali para
vestir Jesus. Quando Jesus estava ali naquele lugar ali, ele se encontrava ali. Ele não tinha roupa, não tinha nada para cobrir ele. Veja, meu irmão. E a Bíblia diz que ele se fez de pobre para que nós fôssemos ricos. E os discípulos, meu irmão, seguiu o exemplo de Cristo. Eles eram ricos de fé, eles eram ricos de obra, eles eram ricos em atitude, eles eram ricos do Espírito Santo, eles eram ricos em virtude, eles eram ricos em santidade, mas eles não eram ricos em materialismo, ele não era rico em capitalismo, eles não eram ricos, eles não faziam caso dessas coisas terrenas, eles se afastavam das coisas terrenas porque as coisas terrenas afastavam eles de Deus. Então, isso que aconteceu com Daniel. Daniel era um homem rico, era um governador, mas ele não se parecia como um rico de hoje. É um rico de hoje, que quer só apenas ter vaidade, né? Se mostrar que tem isso, tem aquilo, tem mansão, tem carro, né? Que tem muitas coisas. Não. Ele era simples, humilde. Daniel era o tipo de Cristo. Daniel era o tipo de Cristo. A Bíblia diz que Cristo não tinha nem onde curvar a cabeça ou inclinar a cabeça. Não tinha lugar para ele quando ele nasceu. Aleluia! Ele teve que ficar ali numa manjedoura, ali no meio dos animais, no meio de gado, no meio de estrumo, no meio de coisa imunda. Ele teve ali de ficar. Glória a Deus. E hoje em dia, meu irmão, hoje em dia está diferente. Está diferente. Podemos até dizer quem que vai subir. Quem é que vai subir no arrebatamento? Se todos estão quase iguais. Todos iguais. Todos imitando o mundo. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele diz bem claro: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Por que ele dá a referência dele? Para que nós seguimos a imitação dele. Por quê? Porque ele tinha respaldo para nos dizer isso, que ele andava com Cristo. A Bíblia diz que ele, no caminho de Damasco, uma luz resplandeceu sobre ele e ele caiu por terra e ele dizia: quem és tu, Senhor? E uma voz respondia e dizia: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro para ti reconciliar contra os meus agrilhões. Glória a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, acorde, desperte, aleluia, desperte para esse dia, aleluia, estamos no entardecer, glória a Deus, aleluia, mas há uma luz, há um sol, glória a Deus, que te acendeia, que te ilumina. Tu é a igreja de Deus, o sol da justiça, aleluia, é Jesus Cristo, louvado seja Deus. A igreja de Deus, a noiva de Deus não tem a luz própria, ela recebe do autor e consumador, aleluia, da nossa fé, ela recebe a luz de Cristo, glória a Deus. A igreja recebe a luz, então nós estamos recebendo a luz de Cristo, então nós estamos ali, glória a Deus, para clarear este mundo, irmão. Porque a igreja moderna, elas estão com a meia palavra, elas não estão com toda a palavra. Mas a igreja de Deus está com toda a palavra. Sim, meu irmão. Por que está com toda a palavra? Porque deram crédito no enviado de Deus. Aleluia. Receberam o enviado de Deus. Receberam o profeta. Receberam o sétimo anjo. Receberam uma mensagem. A mensagem da hora. A mensagem enviada. Aleluia. De um Elias. Louvado seja Deus. Antes que venha a maldição sobre a terra, ele enviará o Elias. E o Elias já veio, meu irmão. O Elias já veio, já trouxe a mensagem, já trouxe o alarido, glória a Deus.
Aleluia. Agora se converta ao Senhor. Louvado seja Deus. Para finalizar a mensagem de hoje, eu quero ler aqui a mensagem do William Amaro Branham, que é o profeta desta era. Como Paulo foi o profeta, assim também ele é o profeta desta era de Laodiceia. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: o mensageiro da era de Laodiceia, sem dúvida, nós podemos e iremos conhecê-lo e escutá-lo tão atentamente quanto os efésios escutaram o seu mensageiro Paulo. Devemos agora começar nossa busca por este mensageiro. Há só uma maneira de fazê-lo. Devemos estudar a Escritura e ver que a palavra demanda dele. Quando tal homem aparece completamente vindicado pela palavra, nós temos o nosso mensageiro. É simples. Assim, todavia, geralmente, na simplicidade que falhamos, como fizeram os judeus quando falharam em reconhecer tanto o mensageiro João quanto Jesus Cristo. Desde que a verdade do mensageiro, a sétima era, recebendo a atenção especial, encontra-se em Apocalipse capítulo 10. Estudaremos essa parte como uma das chaves da sua identidade, conforme o versículo 1 e 3, parte do livro de Apocalipse que está sem escrever, porque João viu as vozes, mas foi proibido de escrever o que ouviu, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Esse é Jesus Cristo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Veja, é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo. Ele bramando como leão. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele brandava, e havendo clamado os 7 trovões, fizeram zoar sua voz. Estudante de profecia admite que tem de vir e virá um tempo, quando o conteúdo dessas vozes será revelado no momento. Elas estão seladas. Elas são um mistério para nós, mas está declarado em Apocalipse 10 e 7 que todos os mistérios se cumprirão no final da plenitude do gentio. Esse é o nosso de ser ouvida novamente, desta vez revelada, mas uma vez que a palavra do Senhor só vem ao profeta, e através dele nós podemos haver uma evidente. Então, aleluia, nós estamos nos últimos dias, e Deus enviou um profeta para nos ensinar, para nos dar ensinamento profético. Somente viria um profeta para ensinar o Apocalipse, porque o Apocalipse, o profeta vem dizer que é somente a respeito de símbolo, né? Símbolo. O Apocalipse é símbolo, a respeito de símbolo. Em todo esse símbolo, o profeta nos ensina, ele nos fala algo que nosso entendimento não captaria, que nossa mente não captaria, que nosso intelecto não captaria. Só um profeta mesmo para nos ensinar e nós captar, que é a voz de Deus, a voz de muitas águas. A voz de muitas águas, meu irmão. Muitas águas significa povos. Aleluia. Glória a Deus. O povo fala muitas coisas aí, mas para nós entender tem que ser a voz de Deus. Aleluia. Voz de Deus, é muitas águas. Deus falando aí com todo o povo, para que o povo se arrependa, se converta e volta-se para o Senhor.
Glória a Deus. Este homem será um profeta, mensageiro, para receber a palavra não revelada de Deus e dá-la, receber a palavra não revelada de Deus e dá-la será necessário um profeta para desenlar a palavra escrita da revelação de Daniel. Quanto mais será necessário um profeta para receber as palavras não escritas de João. Veja, então somente seria um profeta para nos ensinar, para magnificar. Mas este pensamento aborda este versículo de outra forma. Nós voltamos ao versículo de Apocalipse 10, 13 e 4, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram zoar as suas vozes, e sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela os 7 trovões, falaram e não escreverás. Agora aqui está um grande mistério, a revelação tem de ser completa, e nós ainda estamos impedidos de saber o que foi dito. Sabemos que uma hora ou outra nós teremos de ouvi-la. Esse tempo é no tempo do fim. Nós perguntamos: quem receberá de Deus o mistério? Será o Papa? Será o Patriarca? Será o presidente do Concílio Mundial de Igreja? Será o presidente de alguma denominação? A resposta é não. Há sempre só uma maneira de Deus poder dar a sua palavra, porque Ele é mesmo ontem, hoje, eternamente. Está em Amós 13:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profeta. Exatamente isso que Apocalipse 10:7 diz. Profeta, seu servo. Deste modo, este mensageiro da última era da igreja será um profeta. Ele será um profeta mensageiro para revelar o mistério que tem estado escondido de nós. Mas espera um momento. Não diz em Apocalipse 22:18, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Como estão? Pode algum homem acrescentar este livro? Certamente que se ele ouvir escrever as vozes de trovões, ele estará acrescentando a este livro. Não é assim, porque as vozes de trovões são 7, e visto que não se pode acrescentar. Evidente que os trovões disseram já está contido na palavra, mas tem permanecido como 7 mistérios para nos decorrer. Glória a Deus. Aleluia. Para examinar os sinais de identificação de um profeta, estas são mostradas irrevogavelmente em Deuteronômio 3:1 e 5, Deuteronômio 18, 20 e 22, quando o profeta, um sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses. Está vendo? Vamos após outros deuses. Então, ele está indicando para que ir para a falsa doutrina, falso ensinamento. Então, isso não é de Deus. Esse não é de Deus. Não siga. Então, nós não temos que seguir. O Senhor nosso Deus vos prova para saber os mais, e o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e ele temereis os seus mandamentos, e guardareis a sua voz, e ouvireis, e ele servireis, e ele vos chegareis. E aquele profeta, o sonhador de sonho, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, como Balaão fez, Balaão afastou, para andar nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá.
E se dissesse no teu coração, como conheceremos a palavra? O Senhor não falou. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder, assim está, é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba. E falou, tal profeta não tenha temor dele. Evidente por este versículo que Deus colocou homens neste mundo com a habilidade de prever o futuro ou revelar coisas presentes escondidas. Agora é absolutamente impossível para qualquer homem saber o futuro, com certeza, a não ser que ele esteja operando em um poder que possa fazer predição acontecer também. Ninguém pode, por si mesmo, realizar atos de poder que se encontra fora do campo da possibilidade humana, e não ser que esteja em contato com alguma força que faça o miraculoso para ele ao seu comando. Mas esta habilidade pode ser comum a dois grupos de homens, aqueles que são de Deus e aqueles que são de Satanás. Um, por exemplo, disto encontra-se quando Moisés demonstrou um poder sobrenatural através da fé em Deus. E os mágicos do Egito duplicaram os milagres por habilidade satânica. Não há dúvida de que poderemos dizer que Deus tem seus profetas e Satanás tem os seus. Mas, por favor, note atentamente as escrituras apresentadas a você. De Deuteronômio capítulo 3 e 18, o profeta que é de Deus guiará e manterá os homens fiéis a Deus, pela palavra de Deus. Mas os falsos profetas desencaminhará os homens. Hoje, nós ainda podemos aplicar o mesmo desde o que todos os homens façam da palavra o critério. Ele guiará os homens a Cristo. Sua vida será exemplar em obediência à palavra e o seu motivo puro. Ele não operará em milagres e predizendo em benefício de vantagem material, mas irá a toda vez apontar o homem e mulheres a Cristo. É um maior aprofundamento espiritual. Ele sempre exaltará o Senhor. Aleluia. Jesus, essa verdadeira é doce visão de Cristo, que ele apresenta, e não será obscurecida por nenhuma ação do profeta. E assim, porque o espírito de profecia é verdadeiramente o espírito de Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Este é o mensageiro, é anunciado. Glória a Deus. Em Apocalipse 10 e 7. No dia da voz do sétimo mensageiro, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Este versículo claramente diz a respeito, não é um anjo celestial tocando uma trombeta, mas é um mensageiro, um homem, a era de Laodiceia, falando a nós a palavra de Deus. E a prova isto é amplamente mostrada em Apocalipse 9:13 e Apocalipse 11:15. Aqui estão os dois trombeteiros celestiais. E tocou o sexto anjo a trombeta. E ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar e de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grande voz que dizia, o reino do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Note, com a sexta trombeta, os terríveis ais vêm sobre a terra, em julgamento. Note, na última trombeta, que Cristo, relatado como tomando seu reino legítimo, mas em Apocalipse 17, o mensageiro ali ainda está tocando o seu toque, está reclinando o mistério de Deus. A igreja, note também em Apocalipse 10, 1 e 5, não temos o Senhor Jesus tomando um trono,
mas ele é retratado aqui como estando de pé na terra, com sua cabeça no céu. E vi 4 anjos fortes, que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Havendo clamado, 7 trovões fizeram zoar suas vozes. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Nós estamos agora, aleluia, zoando, clamando, com as nossas vozes, alertando o povo, dizendo que Jesus Cristo está vendo, que Jesus Cristo virá a segunda vez. Louvado seja Deus! O arrebatamento está bem próximo, mais próximo de que antes nós tivéssemos entregado a fé, ou mais próximo de que nós imaginamos. Aleluia! Louvado seja Deus! Meu irmão, aqui termino dizendo que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família. Aleluia! Deus tem compromisso com cada um de nós. Deus não nos deixa nós na mão. Deus tem algo a fazer conosco nesses últimos dias, nesta era que nós estamos vivendo, na era de Laodiceia. Deus tem salvação. Deus está batendo. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus está batendo. Deus está batendo. Por que ele está batendo? Porque ele está do lado de fora. Ele está do lado de fora, batendo para que alguém abra para ele, para que alguém ali venha atender ele. Mas por que ele bate? Porque ele sabe que ali há um eleito, há um escolhido, há um selecionado, há um último eleito. Talvez seja você que seja o último eleito hoje, ou não sabemos o dia da manhã, mas o dia da manhã não nos pertence, mas a salvação é hoje. Se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. A Bíblia diz que a salvação bateu na casa de Ezaqueu, e Ezaqueu abriu a porta para Jesus Cristo. Então abra a porta para Jesus Cristo. Esta tarde é tarde maravilhosa para você fazer uma escolha. Faça uma escolha certa. Deixa Deus entrar na tua vida, deixa Deus entrar na tua casa. Deixa Deus, convide Jesus, convide o Espírito Santo para entrar contigo. Em nome de Jesus, Deus possa te abençoar grandemente. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E seu sangue verteu para salvar o pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi aí pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Fique com Deus. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória